Aqui é o Rafa, tá começando mais um Depois de Horas e hoje eu estou aqui com ele de volta, Nando Almeida. Olá, olha eu de novo aqui. Não sei quem pediu, pra você que não pediu, tô aí de volta. Quem te odeia Na tá, área. nossa, Quem me odeia tá soltando fogos. tá soltando fogos e quem te odeia, aliás, quem não odeia o Nando, fique agora, né? Quem ficou aqui, Fica aí. quem ficou a partir desse momento é só os fortes, né? Quem não gosta de mim pode ir embora. Não, pode não, fica também. Dois recados, siga @depois de horas, tanto no Instagram quanto no Twitter. E também se inscreva no canal youtube.com/depois de horas se você acompanha só nos agregadores de áudio, Deezer e Spotify, Google Podcasts, pode assistir também. Tem a versão em vídeo. Nando tá fazendo joinha agora, você que é ouvinte não tá vendo. Muito jóias. Quem tá vendo no vídeo, tá vendo. Quem tá Isso. escutando, não tá vendo. E quem tá vendo no vídeo e quer só ouvir, porque às vezes vai lavar louça, jogar videogame, quer ouvir no podcast, tem Spotify, Deezer, Google Podcasts, como eu citei. Muitas coisas. Nando, eu vim aqui, eu te chamei pra essa edição pra gente se retratar, né? Olha aí. Nossa, peraí. Retratar? E só um momento, desculpa aí, tá? Momento retratação. Baixou o Michel Temer aqui, começou minha voz do nada. Na pastilha. Não trouxe copo de água que não tem perto, mas enfim. Cara, teve aquele cast que você falou que você foi hipnotizado pelo Pyong, né? Pelo Pyong, certo. Aí eu postei o corte no canal de cortes. Tem canal de cortes, inclusive. O pessoal depois pode se inscrever que tem lá os trechos. E aí, cara, do nada, dropou assim umas 900 visualizações. Não sei de onde veio. Aí, tipo, começou um monte de descurtida, né? Que você aí que quis me derrubar, saiba que descurtida também é engajamento, tá? Então não vai adiantar muito. Descurtir também engaja. Você tá ajudando. Não sei o porquê. Eu só sei que, tipo, teve um comentário e aí a pessoa comentou, falido. Falido? Aí eu me liguei que acho que talvez o pessoal, eu não sei, talvez por ter o nome Pyong ali, o pessoal tá puto com o Pyong e foi lá, tipo, discutir o vídeo e comentar falido. Qual que era a ligação? Por que as pessoas acharam? Ou se eram bots que foram, tipo, programados pra poder caçar vídeos do Pyong e falar mal? Será que eles foram hipnotizados pela concorrência do Pyong pra falar mal dele? Talvez. Agora, do nada, assim, brota. E quem assiste o vídeo ali é só seu relato, cara, de ter sido hipnotizado. Gente, eu só fui hipnotizado, nada mais aconteceu. Nada. Só isso. Nada demais. Foi. Ele não traiu a mulher dele nesse dia. Befiou? Polêmica, mas ó. Tá tudo bem, tá, gente? Ninguém tá aqui, tipo, passando pano pra Pyong, não, nem nada. Inclusive, depois do seu cast, teve o cast de hipnose. Eu entrevistei um hipnólogo. Olha! E você nem tá sabendo, né? Cara, eu não tô conseguindo escutar podcast, velho. Tá difícil. Vida tá corrida, difícil. Né? Porra. Demais. Teve o cast com o Dr. Hipnose. E aí ele falou sobre o processo de hipnose e tal. Ele falou... Cara, deu até um exemplo de hipnose que às vezes é tipo o nosso dia joga pra gente. Que é tipo assim, hipnose é indução, né? Sim. Aí ele falou sobre, tipo, quando você tá procurando suas chaves e suas chaves estão na mão e você tá procurando. Ele falou que era meio que nesse sentido, sabe? Tipo, às vezes as coisas meio que conspiram pra você meio que até esquecer que, tipo... Você se convenceu que você perdeu a chave, mas ela tá na sua mão. Vou te falar que isso aconteceu comigo hoje. Foi? Eu tava procurando meu celular. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Celular na mão. Cadê meu celular? Meu Deus do céu, meu celular, perdi meu celular. Falei pra minha esposa, liga pro meu celular. Ela, seu celular tá na sua mão. Aí você... Pum. Se sente um trouxa na hora, né? Não, foi igual o Pernalonga, pareceu aquela bala gigante, tipo, sucker. Escrito sucker na minha cara. Cara, esses dias eu tava a mesma coisa. Eu tava com o celular na mão e perguntando onde o celular tava. Eu tava vendo a tela. Cadê o celular? Cadê meu celular? O celular tá na sua mão. Na mão. Bizarríssimo. Isso acontece direto. Tipo, não só com celular, com chave, mas com coisas grandes, tipo copo. Pô, cadê meu copo? Cadê meu copo? E o copo tá na mão.
Ou tá, tipo, na sua frente e você não consegue enxergar. Isso acontece Tipo, quando tá bêbado. Não, também. Acontece mais quando a pessoa tá bêbada, né? É. Mas acontece, acho que normalmente também. Tipo, você tá brisando em alguma coisa, sei lá, você tá almoçando e põe o garfo do lado assim, bebe um gole de suco e, pô, cadê meu garfo? Cadê meu garfo? Cadê meu garfo? E o garfo do lado do prato ali. Tipo, sei lá, acontece. Você se auto-hipnotiza. Será que o garfo ou a coisa que você perde, tipo, é tão forte ali no momento que você se auto-hipnotiza? Fica a dúvida, mas a explicação do rapaz que faz sentido, né? Agora, enfim, aí eu falei eu devia ter falado, devia ter feito na verdade isso. Falei pro Wallace, que ele é psicólogo, né? E aí eu falei assim, não, eu vou conversar com o hipnólogo e tal. E ele ficou tipo, não gosto de hipnose porque é um tipo de tratamento que nós psicólogos não consideramos. Aí eu pensei assim, pô, eu perdi a oportunidade de fazer psicólogo versus hipnólogo. Tipo, ia ser um cast mais polêmico, ia ser melhor, né, pô? Sim, porque muitos hipnólogos tá fazendo esse lance, né, de terapia com hipnose, ajudar as pessoas a perder gagueira, quer dizer, muitos, né, não sei, não tô pesquisando isso, mas quando eu fui hipnotizado na época, falava-se sobre isso, que a galera tava fazendo, tipo, para de fumar com terapia hipnótica, de hipnose, deixe de roncar, essas bizarrices assim, sabe? Tipo, o cara te hipnotizava. O Pyong fazia curso disso aí. Ele hipnotizava a pessoa por sessões e a pessoa parava de fumar, parava de gaguejar. Uma loucura. Só com... Acho que caiu aqui. Só com hipnose, só. O Rogério, que é o doutor hipnose, né? Ele se chama assim, ele tem até aparece na rádio e tal. Ele fez curso com o Pyong, ele falou. E eu acho que talvez seja esse tipo de curso, porque o que ele faz é a terapia com hipnose, e ele deu exemplo até de gagueira. Assim, são coisas, tipo, que nem da filha dele, que ele falou que a filha dele viu um documentário na escola, tipo, de matando boi, esse tipo de coisa, e não conseguiu mais comer carne. Aí ele falou assim que viu a filha dele chorar porque não conseguia comer carne e tal, ele foi lá, tipo, fez uma hipnosezinha com ela e ela, tipo, voltou a comer carne. Tá de sacanagem. Aí chegou na menina, piripimpim, perom-pom-pom, e a menina voltou a comer carne? Eu não sei se foi um lance meio Jedi. Tipo, você vai voltar a comer carne. Não, eu até brinquei com ele e falei, pô, negócio Jedi, assim, né? Mas caralho, meteu um Jedi. Não é controle mental. Porque os Jedi dizem que você pode ter controle mental sobre mentes mais fracas, né? Sim, é verdade. Mas aí os hipnólogos, eu acho que... Enfim, sei lá. Como eu disse... Fica a dúvida aí, pra você que é hipnólogo e tá escutando, explica pra gente como funciona a força. Ele tá lá no cast, na verdade o pessoal... É que eu não lembro, a minha cabeça tá... Pra você ver, né? Já se passaram alguns casts depois, você ia ouvir, a gente sabe que tem um episódio Doutor Hipnose. Eu não lembro a numeração, mas vá ouvir, tá aí no feed. Tá aí no feed e também no canal do YouTube. Ouve lá, e veja lá. E veja lá também. Caraca, eu tô quer dizer, né? A gente tá falando assim que ele hipnotizou a menina, tipo, a lá Jedi, mas ele deve ter feito umas sessões e tal, né? Tipo, não é. Ele não chegou na cara dela e. Aqui, ó, sacudiu, tipo, sininho, né? Você vai olhar para o sino e. Pim! Deu pra sentir ali nele meio que um ranço desses hipnólogos que transformam mais em show de mágica. Ah, sim. Ele falou. Mas eles devem passar raiva, né? Tipo, faz ser muito. Fácil, né? Tipo, a galera fica achando que é mágica, realmente, né? Tipo, uma questão de magia. Mas não é bem assim, né? Tava vendo essa semana, eu vi que você deu uma entrevista numa rádio. Como que foi isso aí, cara? Você deu uma entrevista na rádio? Foi. O Léo Fatari, que já participou aqui do cast, ele tá tocando um programa de rádio que chama Conversa com o Delegado. E ele que da hora. Primeiro que ele não é delegado. Ele, tipo, trabalha pra esse delegado. E o delegado se acidentou, cara. Sofreu um acidente de moto feio pra caramba. E aí o cara não podia mais apresentar o programa. E alguém precisava tocar. E aí o Leozinho foi lá com a habilidade dele, toda, tipo, a sagacidade e também os poderes dele do audiovisual, apresentar o programa.
Eu cheguei lá, engraçado, ele me chamou e falou, mano, acho que eu vou tentar arranjar uma entrevista com você, pra você falar sobre podcasts, né? Olha aí. Eu falei, beleza. Aí ele me chamou, tipo, marcou o dia e tal, eu falei, vou lá ver qual que é. Cheguei lá, ele tava apresentando o programa, né? Tava no ar. E, cara, ele, tipo, tava mandando bem pra caramba, assim, radialista mesmo e tal. Sim, ao vivaço. Quem sabe faz ao vivo, né, meu? Aí eu falei, pô, o negócio é sério, né? O cara tá mandando bem. Aí, tipo, a gente conversou um pouquinho na hora que teve intervalo, tava tocando umas músicas. E a rádio, assim, a rádio é de Santo André. É a Rádio ABC, é a rádio mais antiga aqui de Santo André. E é uma rádio que, por enquanto, pelo menos no momento que essa gravação tá sendo feita, ela é AM. Ela nem mudou pra FM ainda. E ela, tipo assim, cara, quem ouve, principalmente à tarde e tal, é mais senhorzinho, né? As senhorinhas e tal. Não é, tipo, público de internet descoladão e tal, né? Não é o jovem. Não é o jovem, né? Aí eu falei assim, beleza, vamos pra esse desafio de falar de podcast, né, da mídia nova e tal, pra esse público. Que é justo, porque atualmente tem, cara, tanto gênero de podcast aí, tantos nichos que eles abordam, que tem podcast pra todo mundo, é que nem eu falei lá na entrevista, né? Tem, realmente, tem podcast de tudo, cara. Tudo. Essa semana eu vi um cara postando podcast de contos eróticos. Pô, que loucura é essa, velho? Se bem que a pornografia tá em tudo, né? Mas, mano, tem podcast de tudo, cara. Podcast ensinando você a lavar a louça, fazer suco. Tudo, cara. Tudo. Tem assunto de tudo. E você falou de contos eróticos, eu lembrei do Marcelinho Contos Eróticos. O Marcelinho. Marcelinho, lendo contos eróticos. Só que esse acho que o cara faz mais sério. Mas, tipo, ele que conta... Você ouviu o cast, Nando? Do que? Do Contos Eróticos ou você só viu? Não, eu só vi o... Não, pior que eu não escutei mesmo. Não, pode falar, eu vi o... Não. Porque, tipo... É que eu não escutei, meu. Tá na lista, inclusive, pra dar uma escutar, né? Pra ver qual é que é. Mas eu não cheguei a escutar, só vi a pessoa falando, não sei quem lançou um podcast aí e tal, de contos eróticos. E eu, caraca, velho, como que deve ser a produção disso aí? Tipo, eu fiquei curioso pra ver o lado da produção, da edição e tal. E da pornografia também! Despertou curiosidade. Cara, me despertou curiosidade de saber. Despertou curiosidade da pornografia. E, cara, eu ia até perguntar. Eu tô perguntando isso aí porque. Se é o cara que conta o conto. Conta o conto, olha só. Porque se é o cara que tá falando, se ele tá falando pra mim o conto, eu acho que eu não vou conseguir sentir nada. Tipo, não vai ser legal ouvir um marmanjo assim falar no meu ouvido. Vai. E aí ela veio, e aí ela foi. Exato, dependendo da voz do cara também, não vai rolar, sabe? A não ser que seja, sei lá, um Henry Cavill ou alguém com uma voz angelical. Pensa alguém aí, Guilherme Briggs contando uma história. Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs ficaria bom. Tem uma voz meio sedutora e tal, né? Mas é verdade mesmo, será que a pessoa, ou a mulher, né, tipo, que fez, aí depende do conto erótico também, né? Se for um conto erótico voltado pra homem que gosta de homem, aí tem que ser um homem narrando, né? Não, tem que ser. Se for uma mulher que gosta de mulher, tem que ser uma mulher narrando. Mas se for, não deve ser a pessoa mesmo que faz, ou deve ser também. Eu vi qual é o nome dele, do menino lá, o Corraine, ele procurando mulheres que trabalham com a voz pra fazer narração de podcast de conto erótico. Porque depende também. Aliás, o X da questão é esse que eu tava até seguindo. Porque pra mim não funciona ser um homem contar um conto erótico. Tipo, eu prefiro que fosse... Que nem eu tava assistindo esses dias. Aquele filme do Joaquin Phoenix, do Spike Jonze, o Ela. Que ele se apaixona pela voz da Scarlett Johansson, que é um sistema operacional. O computador. Sim, e você assistindo o filme, você também se apaixona pela voz da Samantha, que é a personagem da Scarlett Johansson. É só um computador, mas o jeito que ela fala, a respiração, você se apaixona. Então é tipo assim, pra mim, dependendo do conto, se ele é destinado pra mim, ele tem que ser com uma mulher. Mas dependendo do conto, às vezes é destinado pra alguém que gosta de homem e ele tem que ser homem. Aí o X era esse. Mas enfim, viajamos, né? Mas legal. Beleza, contos eróticos. Contos check. Eróticos, check. Agora pornografia, beleza, já falou.
Tem que confirmar todo o cast, pelo menos falar de pornografia ou contos eróticos. Que loucura. Mas fica a dica aí, ó. Vai escutar o conto erótico aí. vai ouvir. Também tem podcast de conto erótico, tem um monte de podcast agora. Pesquisa qualquer assunto aí. Eu falei, acho que eu falei já no cast aqui ou não. Meu barbeiro veio falar comigo assim: a primeira vez que eu ouvi falar de podcast foi com você. Olha e esses aí. dias um brother meu, que também é barbeiro, ele falou de um podcast de barbeiros. Eu nem sabia Caraca, que tinha. podcast de barbeiros. Tem podcast de tudo hoje. Se você colocar qualquer assunto aí, vai achar. Cerveja, tudo. Eu tô escutando um que é um músico e o cara que fez a biografia da banda Faith No More. E o podcast é voltado só pra falar sobre a banda, assim, tipo, cada episódio eles falam 2 horas sobre um disco, ou sobre uma música, sobre um show. Tipo, e aí, escutando esse podcast, já fiquei sabendo que tem podcast, tipo, da mesma pegada do Metallica, do Iron Maiden, do Guns N' Roses. Tipo, mano, tem um universo gigante de podcast, velho. Tipo, eu tô escutando um pra dar uma fortalecida no inglês. Que é assim, eu escutei vários assim, né, pra procurar um que a didática fosse boa, que fosse da hora de ouvir, a pessoa não ficasse vendendo o curso a cada 5 minutos. E aí eu achei um podcast em inglês que é exatamente do jeito que eu queria. Cara, então, tipo, aí, do jeito que você falou, podcast de barbeiro, podcast de cerveja, pra você aprender inglês, pra você dançar, tem podcast de tudo, mano. Tem um que chama Britzillian, acho que é, não sei se eu tô pronunciando certo. Esqueci o nome da moça. Ela me segue no Instagram. Ela saiu depois de horas no Instagram também. E ela foi por muito... Acho que ela não tá mais no Brasil, mas por muito tempo ela foi professora de inglês aqui no Brasil. Ela é britânica. E ela, junto com o amigo dela, que é professor de inglês também, ele brasileiro, acho que ele tá no Brasil ainda, eles montaram um podcast, né? Até pra poder falar sobre cultura brasileira e britânica. E aí, tipo, talvez por eu postar alguma coisa da cultura britânica também, porque às vezes eu acompanho alguma coisa, acho que ela começou a me seguir e ela viu que eu faço podcast também. Ela até recomendou o cast, eu ouvi uma edição, tipo, é legal. Cara, tem podcasts muito variados. E felizmente, né, que nem eu tava falando na rádio, até voltando do assunto, tem muitos podcasts que ensinam, né? Eu aprendi muito sobre cinema em podcast e aprendo, porque eu escuto muito podcast sobre cinema. Ou sobre, sei lá, a história da música, que nem você citou. Série. Sim. Assim, você pode aprender sobre diversos assuntos, seja num podcast que ele é temático, ou ele só tá falando sobre o assunto e tal. Tipo, a gente não tá aqui falar de música, você vai aprender alguma coisa, né? Ou mesmo de você, tipo, ouvir um cast que ele é direcionado para você aprender. Então, às vezes ele vai te dar, tipo, lições, ou ele vai falar especificamente de quais são as formas de inglês, né? Então cara, assim, muita coisa. E assim, eu quis até passar. Tipo, pode falar. O quê? Não, pode falar. Não, eu ia falar que, tipo, por exemplo, teve uma onda de podcasts sobre crimes por conta do caso Evandro. Aí saiu Modus Operandi, saiu Teorias da Conspiração. É uma onda, né? Agora a gente tá na onda de podcasts de entrevista. Isso. Tipo, né? Tem o Flow aí. Tipo, eu particularmente não gosto do Flow. Mas tem que admitir que eles são importantes, assim, porque eles meio que vieram com uma onda gigante, assim, mostrando para as pessoas o que é podcast, o que supostamente é podcast, né? Fora que, assim, é que muita gente ainda vem, que nem eu falei lá na entrevista, tem gente que acha que o podcast é o vídeo, né? O vídeo que tá no YouTube, mas não, é o áudio transmitido no feed. Mas, assim, então, ali não é culpa deles, eu não atribuo culpa a eles por as pessoas acharem, porque é falta de informação mesmo. Às vezes a pessoa só olha de maneira meio que superficial, ou às vezes nem acompanha o podcast. E ali o que o Flow fez foi trazer um formato e, tipo, popularizar muito esse formato que já existia lá nos Estados Unidos, aqui pro Brasil. E aí surgiram diversos outros nessa leva. Porrada. E muitos até melhores que o Flow. Tipo, por exemplo, eu prefiro Inteligência Limitada, né? Sim. Eu acho que o Vilela... Olha o Mano a Mano aí, do Mano Brown também, que apareceu aí recentemente. Mano a Mano agora. Lá dentro do Flow, pra mim, o melhor podcast de entrevista, esse é entrevista mesmo.
Entrevista boa é o A Deriva do Petri. Olha, e o Petri, ele fazia o Saco Cheio, que é assim, é um humor negro, mas é um cast assim, livre, é só ele falando, e ele conduz um cast de 2h30, e o cara, ele faz assim um cast incrível. 2h30 ele consegue conduzir sozinho. Caraca. Então, assim... É difícil, hein? Não, demais. Eu não tenho, tipo, habilidade pra isso. Mas assim, eu citei todos esses exemplos, né, na entrevista, e a ideia da entrevista foi até meio que pra levar a informação do que é o podcast pra até pessoas mais velhas, né? Ou enfim, pro público que estivesse ouvindo lá, senhorinha. Porque logo depois de mim já veio o padre já fazer a oração da tarde. Fazer fechar a rádio, fazer a oração final. Cara, mas a rádio ali era totalmente a rádio padrão mesmo. Tipo, sabe aquelas rádios pequenas assim que você sabe que tem o horário da igreja, a palavra do pastor, tem não sei o quê. Tem o seu formato assim bem convencional de rádio, né? E quem ouve também, tipo, bem convencional. E aí tem um ponto que eu achei engraçado. Aí acabou a minha entrevista, né? Eu fiquei lá no estúdio, né? E o Léo continuou seguindo o papo. Seguindo o programa, né? Sim. E ele foi fazer um sorteio de eram uns quadrinhos, que ele tinha entrevistado uns caras que faziam quadrinhos, acho que na semana anterior. E aí ele deu uma semana de fazer o sorteio dos caras, né? E aí ele, na hora que ele ia fazer o sorteio, que ele já tinha os nomes, tipo, caiu uma ligação pra ele. E aí ele tinha que atender, né? Tipo, caía a ligação, ele atendia. Aí ele atendeu, era uma senhorinha falando assim, tipo... O padre tá aí? Aí, tipo... não, senhora, o padre já foi e tal, o Léo falando, né? Aí ele... Não, eu quero falar com ele, meu Deus do céu, que eu precisava que ele fizesse uma oração pra mim, porque meu filho fez tal coisa, vai. Tipo, caraca. Só por Deus ele... Não, pode deixar que eu deixo seu nome marcado aqui pra depois ele entrar em contato. Aí, cara... Fazer a oração amanhã. A senhora ficou, tipo, uma meia hora enrolando, assim, tipo, falando. E é legal que ela falou, assim, que o filho dela fez um negócio bizarro. Só que ela falou que não queria falar porque ela tava com medo que tivesse no ar. O que o filho dela... Fiquei curioso. O que será que o filho dela fez? Não, ficou um mistério. Nem o Léo soube, tipo, o que era. E ele falou assim, o que será que aconteceu, cara? Podia ser, o filho dela cometeu um assassinato, sei lá, né? Caraca, matou o gato. Não, bizarro. Aí ele ficou... Cara, eu só sei que ele, tipo, depois de uns 10 minutos, ou 5 minutos, sei lá quanto foi, que ela ficou enrolando, ele, tipo, desligou a ligação, tal. Ele conseguiu, tipo, pegar o número dela, essas coisas. E aí ele, tipo, tava todo no vibe de... não, agora é o sorteio. Vamos pro sorteio, não sei o quê. Como a senhora ligou no meio, aí depois quando ele voltou, tipo assim, cortou o clima aqui, né? Aí ele fez cortou o clima do cara. Coitado, ele já tava no modo automático já pra, tipo, fazer o sorteio e cortou. Mas, cara, eu achei mó engraçado. Cara, eu não sou, tipo, da galera, eu não sou, tipo, assim, o cara que você poderia imaginar, tipo, ir na rádio. Tipo assim, eu não era o cara que acho que se comunica bem com o público do alvo da rádio. Mas ao mesmo tempo, teve muita coisa que a gente citou que era com o intuito mesmo de levar para um público, tipo, por exemplo, ele falou que tinha muitos deficientes visuais que acompanhavam a rádio, né? Então a gente falou, por exemplo, Paciente 63, que é uma produção agora do Spotify, que é com o Seu Jorge e a Mel Lisboa. E aí tem toda uma vibe sci-fi, parece tipo uma história do Philip K. Dick. Você já ouviu? Ouvi o primeiro episódio, não ouvi inteiro. Sacrilégio, porque o primeiro episódio é muito bom. É muito bom? Sim, é bem imersivo e tal. É claro que, pelo menos até onde eu ouvi, os personagens, são só 2 personagens, e eles estão num ambiente controlado. Sim. Que é uma sala de consulta, né? Ela é a doutora, né, ela é a psicóloga e tá falando com ele, o paciente 63, né, que é o Seu Jorge, que é um cara que diz que veio do futuro. Olha aí. E aí a entrevista, tipo, ele falando de onde ele veio e tal, onde ele nasceu e assim, ambientado no Brasil. Sim. Só que com uma produção e uma ambientação em áudio muito boa. Então fica a recomendação aí, você que gosta de storytelling, mesmo que não goste, ou que tipo curta a produção de áudio, tem que ouvir, porque aí você pega referência, né? Teve um do Otávio, que acho que é o Otaviano Costa, que é um dos principais.
foi um dos primeiros dessa leva do Spotify aí, que saiu com uma história também de numa agência, agora não tô lembrado o que era, mas era com o Otaviano Costa. Acho que saiu ano passado, eu não tô lembrado agora, tem acho que uns 6 episódios e ficou de Spotify, mas nunca mais voltou. Eu não vi esse E é bom também. Cara, não... Quer dizer, eu escutei até o final, mas eu não tô lembrado do nome. Foi ano passado aí já é difícil lembrar. Pra você ver, tem um monte, né? Tem muito. Então, tipo, tem. Isso é porque a gente tá falando história sci-fi ou história do cotidiano, mas deve ter um monte de história. Eu já peguei um que a galera fez fanfic de Metal Gear Solid. E eram 10 episódios. Esse eu não. Era bem da hora. Eu nem joguei o jogo, né? Mas, sim, cara, é o que a gente tá até falando, porque parece que tem várias radionovelas que caíram em domínio público. Imagina a pessoa vai e pega e faz o remake. Porra. Eu queria fazer uma parada assim, tipo, tem compromisso. Pegar um quadrinho e ler tipo, produzir uma edição só, de um quadrinho X, assim, só pra brincar, sabe? Fazer ambientação. Áudio mesmo? Storytelling? Áudio, storytelling. Então, surgiram conversas dentro da produção do Banco de Cérebros, que é a produtora que é responsável por esse podcast. Que, pra quem não sabe, sou eu, tá, gente? O Banco de Cérebros sou eu. Ele é o Banco de Cérebro. Exato. Ele é o Banco de Cérebro. Ele tá, não sei se ele tá aqui pra vocês, mas pra mim ele tá aqui dentro. Pô, boa pergunta, Carol. Agora eu não sei. Eu acho que você tá do lado contrário. Mas enfim. Ele tá por aqui. Exato. O ouvinte se perdeu total, que a gente falou assim, ele tá por aqui e tal, verdade, eu ouvi desculpa. O dono do Banco de Cérebro está aqui ao meu lado, ou direito ou esquerdo. Você que tá no vídeo aí, você identificou quem que é o dono do Banco de Cérebro, não sou eu. Mas se você que tá em áudio, não é essa voz que é o dono do Banco de Cérebro, é a próxima voz que vai falar agora. Oi, tudo bem? Aqui é o Rafa. Aqui é o Rafa, mas a gente, o Nando, já tive essa ideia já e pode ser que role. Então já olha aí, se você precisar de estagiário aí, eu aceito, hein? Não, você é meu eterno estagiário. Olha aí. Porque do nada aí. Do nada o cara mandou essa. Nando. Pega meu currículo aí, ó. Meu currículo. Você não é estagiário, né, Nando? A gente gravou podcast, inclusive nos bastidores a gente tava falando sobre Eu lembrei que a gente gravou um podcast em 2016, que era sobre o ano de 2016. Você já não lembra mais nada sobre o ano de 2016, mas eu sei que você tava no cast que eu ouvi recentemente. Olha aí, ó. Eu estava lá. Eu estou desde o nascimento do proto-nascimento do Banco Cérebro. Sim, você participava nos podcasts que eu fazia antes. Para isso, o ouvinte, o Banco de Cérebros era um podcast que eu fazia, que hoje em dia eu levei o nome para ser o meu selo de edição e produção de podcasts, né? E tem lá o bancodecerebros.com.br. Eu pouco falo dentro do Depois de Horas, mas é o meu portfólio, onde tá todos os podcasts que eu sou responsável pela edição. E nele, assim, antes ele era um podcast mesmo, né? Só que antes dele existir como podcast, tinha o Nerdologia, lembra? Nerdologia, é verdade. Que não é o canal do YouTube do Jovem Nerd. Eu tinha um podcast chamado Nerdologia e... Eles copiaram. Pois é, não pagaram. Mas sobre, só linkando com a sua entrevista da rádio, uma pergunta curiosa, assim, tipo, você fica não espantado, você fica tipo, olha só, quando você vê uma pessoa que você não imaginava que escutava podcast e você descobre que essa pessoa escuta podcast. Por exemplo, eu descobri que o meu irmão escuta podcast e eu fiquei tipo, o quê? Você escuta podcast? Como assim? Você não tem cara de quem escuta podcast. Aí, não, eu escuto podcast. Cara, eu fico, mas hoje em dia já não tem mais o espanto, né? Hoje em dia, assim, faz sentido. Tipo o malandro do trampo. Quando eu postei lá que fui na rádio, né, e fui falar de podcasts, o cara pegou e falou assim, pô, não sabia que você tinha podcast. E era um cara, assim, totalmente aleatório, que eu imaginaria que, tipo, nem eu poderia ouvir. Mas faz sentido, né? Tipo, ele deve conhecer por esses podcasts mais recentes, né? Ver um Flow, um Podpah. Podpah, por exemplo, converso muito com o pessoal da comunidade, falo o pessoal do funk e tal, pra você ver os nichos que você vai pegando. Então, tipo assim, hoje em dia, muito fácil, as pessoas sabem o que quer, né? E aí, tipo, hoje em dia já não gera espanto. Mas assim, que é um alento, não sei se pode chamar assim.
que antigamente, Nando, quando eu falava que fazia o podcast, parecia um alienígena, né, cara? Falando, tipo, na escola e tal, o pessoal não fazia ideia do que era. Tipo, escuta esse podcast aí. Pode o quê? Cast? Que cast, rapaz? O que você tá falando? Escuta esse áudio aqui. Quanto tempo? 1 hora de áudio. Você tá 1 hora de áudio, você tá maluco. Exato. E ninguém... então, você era o louco, o mago bizarro, assim, o eremita das montanhas, quando você chegava com um podcast, que ninguém entendia nada. Agora hoje... Não, hoje em dia, até a duração você tá falando, uma vez eu indiquei pra um amigo do trabalho, isso em 2017, era até recente. Ele falou assim, eu comecei a ouvir, mas eu parei porque vocês... tipo, estavam enrolando demais pra começar o tema. E aí o cast de 1 hora, eu falei, não vou ouvir 1 hora. Eu fiquei assim, a gente nem enrolou direito. Enfim, o cara era meio maluco. Mas hoje em dia, é muito comum, tipo, o pessoal consumir podcasts de longa duração. Tipo, 1h50, 2 horas, 3 horas. Tem os podcasts quando vai em live é 4 horas. O MDM aí, o MDM lançou um podcast de... Quantas horas foi? Horas. 28 horas. Não, mas eles têm problema mental, cara. Eles não têm... E o MDM rouba no jogo porque eles pegam vários blocos e vão juntando num bloco. Eles não fazem direto. Mas quem faz um podcast linear, de mais de 5 horas de duração, jogabilidade. Os caras dos caras do Dash lá, eles lançou o do The Last of Us Part 2, tem 8 horas de duração. Mas 8 horas de duração, velho. Só falando tudo sobre o jogo. Não, tem conteúdo, vai, né? E o jogo é longo. E até falei do Petri, tipo, eu ouvi um podcast de 2h40 dele falando sobre o término dele. E... Caraca. Não, ele tava com sangue no olho, tinha acabado de terminar com a namorada. E aí, ele falou durante 2h30 sozinho. E assim, não era um costume que eu tinha de ouvir podcasts longos. Eu não sei você qual que é o tempo de duração que você gosta de ouvir um podcast, Fernando, mas eu hoje em dia já tô me abrindo mais a ouvir podcasts de 2 horas. Antigamente eu ouvia, Rafa, mas é que, assim, antigamente eu tinha ranço, por exemplo. Quando alguém vinha com um podcast de 8 horas, pra mim já tava demais. Sim. Eu acho até um pouco demais hoje, mas eu tenho os podcasts que são aí o de live... Eu já cheguei a ouvir, assim, podcast de 3 horas e tal, e nem aí, é que depende de como que é o conteúdo, né, como o cast é legal. E é o que eu tava pensando, tipo, eu já escutei podcast, tipo, de 10 minutos que eu falei, puta, que saco, não aguento mais. E já escutei podcast, né, tipo, do The Last of Us, tipo, 8 horas, e caramba, já acabou, como assim? Eu escutei 8 horas e foi muito pouco. Mas, atualmente, assim, como eu só tenho escutado quando eu vou lavar a louça, ou vou fazer, tipo, vou limpar a casa e tal, aí eu escuto, sei lá, 1 hora, 1h20 no máximo, assim, que é o tempo de eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer e tal, e não fica sobrando, assim. Ou então eu vou acumulando, assim, mas depende muito do podcast, né? Eu tenho estudado mais notícias, então é 40 minutos, 50 minutos no máximo, assim, rapidinho. Mas quando é algum tema que eu quero muito escutar, assim, uma série ou um filme, aí eu, tipo, não importa quanto tempo for. Tipo, eu escuto 20 horas se tiver que escutar. O Depois de Horas, ele tem essa duração, mais ou menos de 1 hora. Mas teve uma vez que cara, o João não parava de falar, mano. Mas... tô falando assim na maldade, mas foi o cast legal. Ele falou da época que ele morou nos Estados Unidos. E aí o cast foi, tipo, 1h40, um negócio assim. Mas, tipo, foi uma puta conversa e franca sobre morar nos Estados Unidos, né? Porque é um lance assim, tipo, a galera acha que tem um glamour e tal. E no cast a gente fala muito sobre, tipo, cara, tem uns problemão também que é foda. Tanto que ele falou, não voltaria, né? Tipo, não demonizando os Estados Unidos, mas ele falou dos prós e contras e, tipo, foi um cast que deu pra abordar bastante. Onde que ele ficou nos Estados Unidos, você lembra? Estados Unidos! Eu não lembro, não. Ele falou que o bairro dele não era um bairro da hora, não, cara. Era um bairro meio barra pesada, né? Eu não lembro qual que era. Nova York. Eu não sei. Bom, mas dependendo do lugar que ele ficou, né? Tipo, é foda mesmo, né? Sim. E não sei quando que ele foi pra lá, mas... Estados Unidos é um lugar meio complicado mesmo, né? Tipo... faca na boca. Depende de onde você vai, né? Tipo... Eu ouvi um meme esses dias, que era o bebezinho nascendo... E falando assim, Deus do céu, tomara que seja nos Estados Unidos. Doutor, onde eu tô? Aí o doutor fala assim, cidade Tiradentes. Aí a pessoa, tipo, porra, o bebezinho, né? Nossa,
tipo, queria os Estados Unidos. Só que dependendo de onde você cai nos Estados Unidos, cara, é a mesma coisa. Pior. Salt Lake City, dependendo de onde você nasce. Tipo... vai morar no Texas. Exato, tipo, e uma cidadezinha que, tipo, ninguém conhece, sabe? Tipo, por exemplo, o Léo falou, ele teve um cast aqui, né, o Léo Neves, ele falou sobre o período que ele foi treinar a luta livre. Aí ele foi pra Calgary, no Canadá. Olha. Uma coisa que eu acho que eu ia reclamar muito e não ia ser um negócio legal de se viver, era, tipo, num país que é extremamente frio. Pra mim não dá, extremamente cara. frio. Eu fui pra lá em 2018, pra Toronto, no Canadá. E só que quando eu fui, não tava frio, tava verão ainda. Só que lá é muito quente, né? Tipo, 40 graus e tal. Sensação térmica é bem quente quando tá verão. Lá é bem, tipo, quando é verão, e no dia seguinte, quando vai começar o inverno, é inverno absoluto e tal. Tipo, é bem certinho as estações, assim. Mas sobre morar num lugar no frio, cara, eu né, talvez aí, estamos esperando aí pra ver se vai mesmo, pra Toronto. E, tipo, meu, lá as casas são preparadas pra você viver no frio, assim. Mas, ao mesmo tempo, muita gente acaba voltando porque entre depressão profunda, porque não sai sol. Você sai na rua, você pode morrer congelado. Credo, cara. Tipo, meu, é menos 40 graus. Só que, né, tem áreas, né? Tipo, em Quebec, que é mais aos... não sei, é mais na pontinha, perto de Toronto. Mais da pontinha da direita. Se você tiver... Enfim. Mais a pontinha da direita do Canadá. Lá é mais frio. Porque é mais perto do Alasca. Do outro lado, que é Vancouver, é mais quente, porque é mais perto de não sei o que. Então, tipo, ou você vai pro frio absoluto, ou você vai pro calor absoluto. É complicado. Mas, sei lá, tipo, no meu caso, assim, eu me sinto... Eu gosto muito do frio, né? Então, eu não vejo a hora, na verdade, de ver o frio absoluto, sabe? A neve. Ficar igual o yoga. Ficar igual o yoga lá. Cara, mas assim, talvez por isso você falou o pessoal até entra em depressão. Talvez por isso que o maior índice de suicídio é na Finlândia. Porque, tipo, na Finlândia não sai sol, cara. Eles ficam, acho que, se eu não me engano, 6 meses só que o sol aparece. Alguma coisa assim, é bem bizarro, assim, tipo, fica escuro. Não tem sol, mano. Caralho, velho. Você sai à noite todo dia. É verdade, lá acho que é até diferente da... Tipo assim, Canadá, por exemplo. Na verdade fica muito escuro, né? Sim. O Canadá ainda tem... A parada do Canadá é que ele escurece mais cedo. E, tipo, tem sol ainda, né? Todo dia tem sol. Só que escurece mais cedo. Lá, nas Europa, dependendo dos países malucos lá, tipo, os caras ficam sem sol, velho. Fica quase um ano inteiro, meio ano sem sol. Por isso que sai essas bandas tudo doido de lá. E os black metal. E vai achando que você não precisa do sol. O sol é, tipo, necessário, né? Quando você acorda de manhã e você vai tomar um sol, faz uma diferença absurda. Você desperta, assim, é realmente comprovado cientificamente. Sim. Que você até, tipo, tem uma disposição maior e até... Se você não pegar o sol, por exemplo, tipo, tem gente que tem aquele problema de horário, né? E tal, e fica com a luminosidade do celular. Eu sou um desses. O seu cérebro tá ali achando que isso de madrugada, o seu cérebro tá achando que é sol, que é luz, né, natural e tal, é luz artificial. E aí, tipo, você fica mais tempo acordado, tem mais dificuldade de dormir. Você não deixa a tela amarela no seu celular, não? Não, mas de madrugada é bom? Não, o tempo todo é bom. Porque... Tipo, é o lance do óculos... É que eu não tô com o meu óculos amarelo. Eu tô com o óculos da lente amarela aqui. Mas é a mesma parada de proteção... Você é de Ciclope amarelo na última edição. O meu Ciclope amarelo. É proteção... Justamente nessas horas, você liga o celular de madrugada, não vai vir aquela luz branca na sua cara, é aquela luz mais amareladinha, assim.
E aí não é tão agressivo na sua visão. Farei isso, cara. É que eu tenho a opção de mudar e que eu não mudei. E não tinha me ligado, mas faz todo sentido. Então, use em tudo amarelo. Eu só não uso no computador, mas no celular é tudo amarelo. Cara, mas o. Caraca. Ó, visitar lugares no exterior, falando assim, tipo, não morar, que eu falei que eu não moraria, tipo, lugar muito frio e tal. Visitar. Por quê? Acha que não vai aguentar? Talvez, mas é que assim, eu vou sentir falta daquele clima assim ensolarado que, cara, me dá vontade. Tipo, final de semana, por exemplo, aquele solzão, cara, dá vontade de pegar, sair e dar uma volta, sei lá, parque. Entendi. Tipo assim, me chama até pra, tipo, dar um rolê, tipo, ó, vamos sair, principalmente porque eu trabalho home office, né? Ficar naquela coisa assim, vamos, tipo, sair um pouco, andar, tipo, me dá aquela energia, tipo, olhar e ver que tem sol, eu vejo assim, nossa, que legal, tudo tá ensolarado. Só que essa é uma surpresa, eu não sabia que, assim, é totalmente ignorante, não saber que no Canadá tinha, tipo, dias de calor de 40 graus, né? Então aí não é tão bizarro, né, tipo, não é tão frio. Teve o outro dia mesmo, teve o de 50 graus lá que morreu, não sei quantas pessoas, morreu de calor. Os caras morreram de calor, velho. Putz, verdade. É doido. Só que não foi em Toronto, foi bem longe. Eu não lembro onde foi. Foi pra lá de Toronto. Foi pra lá de Toronto. Aquela direção lá mesmo. Mas eu queria. Você falou de bandas, né? Por isso que são as bandas malucas. Você falou da onde? Lá da Finlândia, os black metal lá. Os death metal. Me lembrou. Aí os caras não tem sol, velho. Aí os caras ficam tudo louco, tudo satanista. Droga. As bandas de Seattle, né? Que eu sou muito fã. Eu quero visitar Seattle. Tipo, se eu for visitar só um lugar, Seattle. Eu sou meio maluco, né? Eu tatuei até Space Needle, que é a torre de Seattle na nuca. Você tá de sacanagem. Você tatuou Space Needle? Isso, mas... Caraca, acho que não sei se dá pra mostrar na câmera, mas enfim. Já é mais de 9 horas, pode mostrar. O horário permite. Dá pra ver alguma coisa? Não dá pra ver. Não dá. Tá muito escuro. Não, esquece. Eu vou deixar depois uma foto aí no... A foto no post. Não, no post. Mas eu não tatuei por causa da cidade, porque a cidade talvez seja um lixo. Eu não visitei ainda, né? Mas eu tatuei pra, tipo, representar as bandas e tal. E, tipo... foi o que eu imaginei. E aí, tá, tipo, o que é dito... Tem um documentário muito bom que chama Hype, que ele saiu em 96, ele fala sobre esse boom que foi o chamado grunge e as bandas que vieram junto com Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam, o sucesso que elas fizeram. E eles, assim... O que era comentado era sobre o clima de Seattle, né? Tipo, era um lugar... muito chuvoso lá. Muito chuvoso. Tipo assim, um índice de homicídio absurdo. E inclusive um dos caras faz um comentário que, tipo, é o lugar perfeito pro Michael Myers viver, sabe? Assim, um serial killer vai se esconder aqui, certeza, porque era um lugar bizarro. E isso fez com que, tipo, esses jovens se unissem em bares e tal... ou tipo nos porões das suas casas, montassem banda e fizessem um barulho absurdo. E principalmente porque Seattle é uma cidade que fica assim, acho que no estado de Washington ali é meio fora de mão pelo que passava as rotas de bandas, né? Então meio que não passava muito por lá. Não, e aí eles meio que eles aprenderam a fazer um show num estilo meio próprio, né? Sim. Talvez até um pouco desorganizado tal pela falta de referência, mas acabou virando um negócio mais intimista, né? Mais pessoal de lá. Sim. E acho que tem isso. Aí que tá, o clima influencia muito. A gente é um país tropical, por isso que a gente tem essa coisa assim, pô, final de semana, toma uma cervejinha e tal. Acho que o sambinho, o pagodinho. Exato. Isso é uma coisa. Cara, eu não sou do pagode, mas eu, tipo assim, tenho certeza que se eu fosse morar num lugar desse, provavelmente ia sentir saudade até do pagode, sabe? Ou tipo, ir num barzinho ali, pagodinho e tal. Tudo isso, até nesse período que a gente tava de pandemia, que a gente tá ainda, mas esse período que a gente tá muito fechado em casa, porra, aí tá foda, né? E tipo, a gente tava... Sim. Esse lance do clima aí, do clima e da situação do lugar influencia tanto que eu comecei a ler a biografia do Ozzy. Comecei e já parei já. Faz tempo que eu comecei. Mas lá onde ele morava, não é em Londres, é interior de Londres, eu acho. Não tô lembrado do lugar exato, mas é lá perto de Londres.
E era uma cidade que tinha muita fábrica e sofreu muito na mão da guerra, então tá todo mundo fudido, trabalhando sem propósito, assim, um lugar feio, tudo destruído e tal. E isso meio que deve ter influenciado os caras, né, a fazer um som mais pesado, mais dark, assim, que nasceu o Black Sabbath, né, do Ozzy. E acho que esse lance do ambiente, da situação, com certeza influencia. Tipo, não tem como, né, não influenciar. Primeiro que, por isso que talvez primeiros álbuns geralmente sejam a coisa mais marcante da obra de uma banda, assim. Porque é onde o cara descarrega toda a verdade do que ele tá sentindo no momento e tal. E acaba fazendo sucesso por conta disso, tá? Ou então isso é muito forte quando você escuta um rap, um hip hop, seja americano, seja brasileiro, tal, você sente muito peso, muita verdade ali, porque os caras tá vivendo aquilo lá o tempo todo, né? Sim. Tipo, a música da periferia, por exemplo, o rap e tal, você sente a verdade ali daquele ambiente. Até, você falou Ozzy, ele é de... Ó a pronúncia, hein? Lá vem. Olha o jeito que eu vou pronunciar. Aston... Birmingham? Sei lá. Billingham. Billingham, sei lá. Billingham. É tipo Buckingham. Tipo isso. E me lembrou Ian Curtis, né, cara? Ian Curtis do Joy Division. Ali o Stratford também, tipo, era um lugar, sei lá, meio... No Reino Unido, né? Tipo, também era o negócio... Sim. Um lugar, assim, meio depressão e tal. E falando em Ian Curtis e depressão, o Mike Patton aí, do Faith No More, cancelou... Não sei se você viu, saiu ontem a notícia. Ele cancelou shows de setembro e outubro com a banda dele, o Mr. Bungle, e com o Faith No More, porque ele falou que vai tratar de problemas mentais. Saúde mental, né? Saúde mental e tal. E, tipo, é muito importante, né? Mais um grande rockstar aí. Rockstar não, né? Porque ele não se considera rockstar. Um grande nome do rock aí, falando sobre... Assim, falando não, né? Porque ele não fala sobre isso. Mas, tipo, trazendo esse tema, né? Para as pessoas, tipo... Eu vi muita mensagem de apoio ao cara, né? Tipo, porra, é muito mais importante você se tratar agora do que você sair numa turnê e a gente ter mais um Chris Cornell aí, ou um Chester, ou até mesmo um Ian Curtis aí, se matando no meio de uma turnê e tal. Total. Então, assim... mega importante tanto o apoio que as duas bandas deu pra ele, quanto o apoio dos fãs, assim, tipo, tô vendo só mensagem positiva pro cara, assim, muito foda mesmo. Legal e muito triste, né, que ele tá passando por isso, mas... Sim, mas felizmente, assim, acho que vai dar certo. A gente tem que pensar ser positivo, né? Mas felizmente... mas não, felizmente ele tá, tipo assim, tirando um tempo e tal, porque você citou uns exemplos, sim. Tipo Chris Cornell e antes dele o Chester Bennington. Cara, ninguém imaginava que aqueles dois iam cometer suicídio, que eles estavam sofrendo com depressão. Eu acho mais... O Chris Cornell foi muito chocante. Foi. Porque o Chester já tinha histórico, o Chester sempre falava sobre isso. Ele sempre falava de depressão e tentativa de suicídio e tal. Ele sempre... Mas o Chris Cornell, velho, nunca tinha visto uma parada do Chris Cornell, assim, falando sobre esse assunto e tal. As pessoas próximas, pelo menos, né? Não vi, né? Não tem nada. Não tem nada, tipo, de registro, nada que indicasse que ele poderia estar com depressão e poderia cometer suicídio. Tanto que pessoas próximas, amigos de banda, tipo, a esposa, ninguém acreditou. Ninguém acredita até hoje. Não faz sentido. Como assim, velho? Como assim o cara se matou, mano? Qual que é o sentido disso? Ele era o cara de todos aqui que eu citei dessas bandas de Seattle, o mais light. Pois é. Com droga, esse tipo de coisa, ou vício. Que por histórico não existia isso. Pois é, né? A gente tem o Kurt aí de viciado em heroína e tal. E o Chris Cornell não lembro de ver coisa polêmica sobre ele com abuso de drogas e tal. Não sei, nunca fui muito de escutar Soundgarden também, então não entrei muito no universo Soundgarden. Mas foi um choque, assim, tipo, mano, como assim, velho? Esse cara se matou? Que porra é essa? Do nada. Se você ouve Soundgarden, esses temas são trabalhados, né? Depressão e tal. Você vê sim. que esses temas são trabalhados. Mas era comum entre as bandas ali, né?
Não só de Seattle, mas todos os anos 90, né? E até hoje. É por conta de ser um lugar, que nem você falou, né? Por ser chuvoso, ser muito homicídio, é um lugar muito triste, um lugar muito pesado, né? Então, tipo, Sim. as letras dos caras com certeza vai ser isso aí, né? Tipo, rasgando carne e facada no fundo da alma. E às Porque vezes... é a realidade dos caras, né? É o que eles vivem. Isso, e às vezes é tipo... É só a forma de expressão, não quer dizer que o cara ele vive uma vida depressiva e tal. Por exemplo, o Chris, todo mundo falava que, tipo, cara, ele era um cara muito simpático, tipo, era feliz, tipo... até mesmo o Lane Stanley, do Alice in Chains, né, que esse tava afundado no vício. Nossa, o vício foi o lance assim, pesado dele, mas ele sempre nunca foi um cara muito depressivo. O que influenciou ele foi o vício. Mas ele era um cara heroína, tipo, né? Ele era um cara piadista e tal. Tem tudo isso. E a música é forma de expressão, então acontece. Aí no Soundgarden você vê essas letras, mas... E o Len Staley foi de um jeito muito triste, né? A morte dele, né? Tipo assim, ele teve uma overdose e faleceu, só que ele mesmo, né? O corpo dele só foi encontrado uma semana depois, dentro do apartamento dele. Foi. Foi uma parada assim. E é fora que o cabeludo, né? Aquele guitarrista cabeludão da banda, foi um dia antes dele ter tido a overdose. Assim, tipo, ele foi a última pessoa que viu o Lane vivo e tal. Ele ficou fudidaço depois. Eu acho que foi. Você tá falando que o Jerry foi o último? Eu acho. Acho que foi. Eu acho que foi. Não, na verdade foi o Max Starr, que foi o primeiro baixista que já não tava mais na banda. Isso. Eu acho que foi isso mesmo. Ele foi, tipo, a última pessoa a ter contato. Inclusive, ele se culpou muito. Depois ele morreu em 2011 também devido ao vício. Isso, foi isso mesmo. Foi esse cara, foi esse daí mesmo. Ele se culpou muito porque ele falou assim, pô, poderia ter feito alguma coisa e tal, né? Mas ali não dá nem pra dizer que era culpa do cara, tipo, ele não imaginava. O que aconteceu para as pessoas acharem o Lane? Ele morreu, e aí o contador dele viu que ele não tinha movimentado dinheiro. Não movimentava, tipo assim, umas 2 semanas. Ele achou estranho, que o Lane só fazia sair de casa, comprar revista em quadrinhos, comida e ficar jogando videogame o dia inteiro. Porque ele tava realmente viciado em, tipo... Ele só jogava videogame e ficava se drogando, né? Ele ficava usando heroína e... Acho que é mais heroína, né? Porque os caras... Anos 90 era foda, o bagulho era heroína. E ele morreu... Eu não lembro, acho que não foi necessariamente overdose. Acho que ele sentou numa seringa infectada, tava, tipo... a casa dele tava uma zona. E aí ele já tava, tipo assim, tão... debilitado, deve ter desmaiado, aí tipo, foi o processo de morrer. Quando a polícia chegou, achou que era um boneco sentado na cama. Nossa, só assunto legal, leve, né? Tô falando aqui, tô descrevendo isso. Não, mas então, tipo, é Seattle, né? Seattle anos 90. Grunge é isso aí, é só desgraça. Kurt Cobain aí dando tiro na cabeça. Que também não foi nada leve, né? Então, mas tipo, acho que de todos, assim, a do Lenny foi muito... É muito triste, né? Tipo, o cara acabar dessa forma e tal. Mas, sei lá, era o estilo, será? O grunge fazia isso com as pessoas? Porque as pessoas, elas almejavam o sucesso e a fama ao mesmo tempo que não queria as coisas que vinham com o sucesso e a fama, né? Tipo, o Kurt, o Lane, eles não eram muito... O Ed Vedder também, do Pearl Jam, eles não eram muito... eles não gostavam muito desse lance de ficar famoso, assim. Principalmente o Ed Vedder fala no documentário do Pearl Jam lá que depois do segundo álbum ele ficou loucaço, porque, tipo, mano, todo mundo sabia da vida dele porque ele só escrevia sobre a vida dele nas músicas. É muito Ed Vedder ali nos 2 primeiros discos do Pearl Jam. Ele ficou meio biruto com isso. Cada um ali lidou da sua maneira com a exposição, né? Tipo, o Lane e o Kurt, eles se drogaram, tipo, foram num vício. E assim, quando a gente fala o grunge, né? Eu nem gosto do termo grunge porque, tipo, não foi só com a denominação que, tipo, a mídia deu pra poder, tipo, falar daquelas bandas de Seattle, daquele período, né? E até é engraçado porque ali, de repente, todo mundo começou a querer se vestir como o pessoal de Seattle, começou a, tipo, pegar toda essa cultura. E o pessoal de Seattle falava assim, pô, mas esse é o nosso jeito de se vestir e tal, tipo, não tem nada. Como que, de repente, todo mundo começou a querer, tipo, seguir isso também, né? Mas foi a exposição da mídia e tal, eles criaram e deram o nome de grunge, mas enfim. Cada um lidou dessa maneira e o lance do Ed Vedder foi que ele lidou, tipo...
querendo ir totalmente contra o sistema, né? E aí, tipo, começou a não fazer videoclipe, começou a, tipo, eles brigaram com a Tickets for Fun, que é, tipo, a empresa que cuida, né, da venda de ingressos pra shows. Isso. Não é Ticketmaster? Tickets for Fun é o site. Tô viajando. É isso. Ticketmaster. Eles brigaram e aí teve esse, tipo, eles saíram meio queimados dessa briga. Foi a forma com que ele lidou. No caso dos outros lá, foi o vício. Tanto que o Pearl Jam deu uma afundada boa, assim. Eles lançaram o primeiro e o segundo disco, e aí começou as tretas, não fazia mais videoclipe e tal, e eles só foram voltar com o do Devolution, que é o clipe do desenho animado e tal. Que eles voltou com tudo na MTV, assim. Mas eles ficaram um bom tempo sumidos, assim, tipo... todas essas bandas foi a única que não parou, né? Ela seguiu, só que seguiu meio que... tipo assim, não é que eles sumiu, assim, né? Eles foram mais pro underground. Sim. Eles não saíram das asas da MTV, assim. Todo mundo queria ir pras asas da MTV, e eles falaram não. Não, a gente não. Exato. Eles foram contra. E o melhor disco deles é o Ten, que é o primeiro. É uma, assim... Se você colocar de primeiros discos... o primeiro disco de uma banda, tipo, de quesito estreia, é uma das maiores estreias da história, sabe? É um disco... isso é inegável. Isso daí não tem como, É absurdo. E depois eu gosto de outros discos que eles lançaram, tipo Vitology, que é o terceiro. Vitology é bom. É bizarro. Mas acho que ele nem é tão bizarrinho pra mim, eu vou achar. Ele é bizarro pro Pearl Jam, assim, tipo, ele é mais dark, assim, mais meio sinistro, assim, ele tem uma identidade visual, a capa é aquela coisa retrô, antigaça. Eu tinha ele em CD, o encarte era todo, parecia um papel de jornal, assim, mega estranho, assim, e tal. E é conhecido mesmo essa fase do Vitology, assim, é uma fase meio sinistra, assim, né, com aspas aqui, do Pearl Jam. Então. Você tem um disco favorito? E é um bom disco, realmente. Putz, deixa eu ver aqui. Eu vou colar na prova, porque eu não tô lembrado de cabeça. Mas, puta, eu gosto muito do segundo. O Versus? Peraí. O Versus tem Review Mirror. Putz, esse é muito bom. Eu acho que, puta, o primeiro não tem como, né? O primeiro é muito foda. Mas pra não ficar igual, eu vou de Versus, porque o Versus é só porrada também. É bom, mas o Ten não tem como. Eu gostei muito agora do... O último, esqueci o nome. Gigaton. O Gigaton eu não escutei, não parei pra... eu escutei... escutei só aquela música do clipe e depois não escutei mais. Teve uma série de discos que eu ouvi muito durante... Quando estourou a pandemia e todo mundo ficou em casa, tipo... e aí eu tava, tipo, trampando em home office de escritório e também com os podcasts, né? E aí tiveram vários discos que eu ouvi muito, fora discos que foram lançados nesse período, né? Teve artistas que ainda lançou, tipo, o After Hours do The Weeknd, ele lançou nesse período. Mesmo. Cara, eu ouvi a exaustão. E o Pearl Jam lançou, cara, foi um dos discos que me ajudou muito, assim, sabe? Tipo, passar essa fase. Muito legal ouvir ele, porque, tipo, ele tem uma vibe mais do primeiro Pearl Jam. Porque... É muito da hora porque, tipo, você não é a primeira pessoa que eu já escutei falando isso, assim, tipo, como o Pearl Jam traz esse frescor na alma, assim, quando, tipo, em momentos difíceis, assim, né, tipo, seja no disco novo, seja em músicas antigas, assim, tipo, eu vejo muita gente falando, igual você acabou de falar, assim, como o Pearl Jam traz traz um negócio, assim, traz tipo, caraca. Tipo, te dá um abracinho, né? É que nem o... Eu tenho muito isso com a Alice in Chains, né? É a minha banda favorita de todas. E eles são, tipo assim, tido como bem deprê e tal, e são, né? Muito, sim, é verdade. Eles têm, assim, aquela coisa de serem calorosos, algumas músicas e tal, e tipo, mesmo em todo esse barulho e toda essa, tipo, depressão, se é que a gente pode chamar assim, eles são calorosos também. E o Pearl Jam vai, né? Essas bandas todas, né? Elas vão nessa linha. E, cara, esse último disco foi muito legal. Tem uma música que chama Take the Long Way, que é quem escreveu ela foi o Matt Cameron. Matt Cameron, ele é, tipo... Assim, todos os bateristas ali de Seattle, ele é meu favorito, né?
o disco Supernova do Soundgarden, que ele primeiro começou como baterista do Soundgarden, né? Na verdade ele começou com um baterista, acho que do Bambam, que era uma banda que a... Não, do Big Brother? Não. Eu sabia que via essa piada na hora que eu mandei. Tem uma banda de Seattle, tipo, nos anos 80. É uma bambanda. Chama Bambam. Tina Bell era a vocalista. Tina Bell? Tina Bell era o nome dela. Procura a história dela. É até triste depois. Ela, tipo, caiu no ostracismo e, tipo, sofreu muito. Tipo, ela morreu de... Nossa, todo mundo que a gente fala desse lugar é Seattle, triste. É Seattle. É triste. Desgraceira. É isso aí. Ela morreu... Se você tá em Seattle, velho, se cuida. Por isso que eu vou ficar uma semana no máximo lá e depois ir embora. Não, que isso, Seattle tem Grey's Anatomy, assim, positivo. Eu não vejo Grey's Anatomy, mas todo mundo gosta. Mas tá lá. Tá lá, Mas a Tina Bell, tipo, depois ela teve problema com alcoolismo, também morreu, tipo, mas foi problemas de saúde, ela não se matou. Mas enfim, foi uma das primeiras bandas, tipo, é considerada uma das primeiras bandas que ditou mesmo esse estilo como seriam as bandas de Seattle. E o Matt Cameron, ele foi baterista dela por um curto período, sabe? Ele só passou pela banda, mas acho que foi a primeira banda que ele tocou. E aí ele foi muito tempo baterista do Soundgarden. Quando o Soundgarden acabou em 97, ele foi pro Pearl Jam, né? E aí ele ficou, depois quando o Soundgarden voltou em 2010, ele continuou nas duas bandas. Só que às vezes ele se revezava, tipo, por exemplo, quando o Soundgarden foi a única vez que ele veio tocar no Brasil, que foi em 2014, tinha turnê também com o Pearl Jam. E aí, em vez de ele ficar no Soundgarden, que é a banda que, tipo, foi a que mais ficou tempo e tal, ele foi no Pearl Jam porque é que dá mais dinheiro, né? Então ele ficou... Veio eu ia falar, porque dá mais dinheiro. Veio outro baterista no lugar dele. Mas enfim, por que eu tava falando do Matt Cameron mesmo? Não, porque ele fazia parte da Bambanda. Isso, mas antes... da Tina Bell, que eu joguei no Google aqui, Tina Bell. Já apareceu logo de cara. Conheça a madrinha do grunge que inspirou o Nirvana. Exato. Então, tipo, era reconhecida mesmo. Agora a gente tava falando do Matt Cameron, porque a gente tava falando de Pearl Jam, porque ele escreveu a música. Porque ele escreveu a música Take the Long Way. Cara, Take the Long Way. É uma homenagem ao Soundgarden, aquela música. Ela, assim, tá todo mundo tocando, os guitarristas do Pearl Jam estão tocando guitarra como o Quinta Hill e o Chris Cornell. O Matt Cameron tocando como ele tocava no Soundgarden. A única diferença é que tem ali o Ed Vedder como vocalista, mas ele imprime, tipo, o estilo vocal dele. Só que você conseguiria imaginar perfeitamente seu Chris Cornell cantando a música. A música é muito foda, sabe? E vem depois de uma leva... Depois de uma leva? Uma leva de músicas boas no disco. Quando você vai ouvir ela, você já ouviu muita coisa boa pra poder falar. Esse disco pelo menos é bom, né? Sim. E o Ed Vedder e o Chris Cornell começaram juntos não, né? Tipo, o Chris Cornell meio que deu um empurrão no Ed Vedder naquele Temple of Dogs, né? É uma banda que eles fizeram juntos nos anos 90 pra homenagear um vocalista de uma banda que era amigo de todo mundo lá de Seattle, que era fora pra caralho, que morreu também de overdose de droga. Pô, eu sou muito... Galera, você gosta de assunto música, né, Nando? Eu gosto. Porque eu viajo nesse assunto e tem histórias pra contar. Por exemplo, não dá pra contar a história do grunge sem falar sobre o Andrew Wood. Ele era vocalista de uma banda que era o Mother Love Bone. Isso, esse cara mesmo. Ele usava heroína, como muitos de lá. Como todo bom cidadão de Seattle. Parece que em Seattle só tem drogado, né, cara? Tem gente que usa heroína em Seattle. E aí, o caso dele foi bizarro, não foi overdose. Naquela semana, o carregamento, sei lá, tipo, o pacote, o lote de heroína tava estragado. O lote. E, cara, foi um lance assim que ele usou, e aí deu tipo assim, passou muito mal, e muita gente passou muito mal, e no caso dele foi bizarro, tipo, porque dele deu morte cerebral e tal, e aí ele morreu, tipo assim, desligaram os aparelhos, porque não tinha mais o que fazer. Sim. Isso eu vi no livro do Alice in Chains, tem uma biografia do Alice in Chains que eu já li, e é tipo, muito boa, porque eu até esqueci o nome do escritor. Ele é um jornalista que reuniu todas as informações que ele tinha e é legal que ele não tendencia muitas coisas.
Ele até fala assim, ó, tipo, o problema de você escrever uma biografia não autorizada é que uns podem achar que você só vai querer, tipo, meter o pau na banda, só falar das podridões, e outras pessoas podem achar que você vai ser totalmente tendencioso e tal. Branca. Ou questionar a sua credibilidade. O que eu vou fazer aqui é expor todas as informações que eu tenho. Então, às vezes ele contava, tipo assim, tal pessoa conheceu a outra de um jeito, mas eu ouvi falar que na verdade conheceu de outro. É meio nesse sentido. Mas enfim, eu li isso daí nessa biografia. Aí o Andrew Wood morreu, tinha alguns membros da banda que iam querer montar uma banda nova. Ligaram pro Jack Irons, que era o ex-baterista do Red Hot Chili Peppers. Tinha acabado de sair da banda. E aí, tipo, falaram, você não quer, a gente precisa de um baterista e tal. Aí ele falou assim, então, eu não tô podendo, tô com compromisso com outra banda aqui, mas tem um amigo meu que joga basquete comigo que chama Ed Vedder. Se vocês quiserem, eu recomendo vocês. Ele é vocalista, verdade. Se vocês quiserem, eu recomendo a vocês. Eles mandaram umas demos que tinha, tipo, acho que eram as músicas que iam se tornar Even Flow, ou Alive e Jeremy. Mandaram pro Ed Vedder e ele ficou lá, tipo, fumando maconha, ouvindo as demos, foi surfar, pensou nas letras, conheceu os caras em Seattle. E aí, na época, como o Andrew Wood tinha morrido e o Chris Cornell era colega de quarto dele e era, tipo, muito amigo mesmo, ele ficou muito mal com a morte do cara, eles resolveram fazer um tributo, e aí chamaram de Temple of the Dog. E aí, como o Ed Vedder tava pra poder fazer o Pearl Jam, eles estavam naquele processo de criar o primeiro disco do Pearl Jam, ele entrou no projeto. Então é tipo meio que um disco que é Pearl Jam e Soundgarden. Antes de ser tipo um proto Pearl Jam ali, né? Exato. É o comecinho dos caras. O disco sai junto depois, né? Eles gravaram antes, mas os discos saem juntos. Quando sai o Temple of the Dog, o pessoal já conhecia, acho que o Pearl Jam, então tipo, já dá até uma elevada. Tá. Tanto que tocava, né? Tipo, teve clipe e tudo na MTV, o Temple of Dog. Teve 2 músicas famosas, se eu não me engano. Say Hello to Heaven e... Eu não lembro a outra. Hunger Strike? Acho que era. Teve um certo nome aí, tipo, no começo, né, dos anos 90 ali. Começo não, né? Tipo, já era mais pra frente. E passava bastante. Eu lembro que passava bastante o clipe do Temple of Dogs na MTV. Aquele clipe que eles estão na beira do lago lá. Muito doido. Cara, a gente já adiou muitas vezes, né? Mas a gente tem que fazer um cast direcionado à música. Sempre quando eu chamo você, eu fico enrolando, né? Te enrolando, né, Nando? Eu tô enrolando demais. Mas a gente tem que fazer porque é um assunto que a gente gosta bastante. E, cara, mesmo, né? Que tem de recomendação de disco, e nem só rock, eu tô falando de rock aqui, mas, cara, o disco que eu mais ouvi esse ano até agora foi o Untie da Rihanna, que é de 2016. Olha aí. Puta disco, cara, que disco incrível. A Rihanna, né? A Rihanna é foda. E ali ela mostra, tipo, é um negócio mais... Sabe quando o artista fala assim, quer saber, eu vou parar de fazer algo... Não vou parar de fazer negócio comercial, claro, mas eu vou fazer um negócio bem autoral. É aquilo. Sim. Olha aí. E aí vai ter isso. Já que você tá recomendando aí, eu vou recomendar um também. Fica a recomendação aí, o disco novo do Tomahawk. Uma das milhões de bandas do Mike Patton aí, do Faith No More. Ele tem mais de um... Ele tem um monte de banda, ele tem uma cacetada de banda. É até difícil acompanhar as bandas dele, porque é muita banda. E ele lançou o disco novo aí desse projeto chamado Tomahawk. Um descasso, pesadão, Mike Patton, gritaria, da hora. Aí vocês procurem. A capa cinza, assim, bonita. Fica a recomendação aí. Depois passa o nome que eu vou deixar na descrição também, pra quem tinha ouvido, assim, não se ligou muito como se digita e tal. Vou te mandar o link do disco, aí você põe lá. Eu coloco lá. Se eu não esquecer, eu sempre esqueço. Mas vai sair um dia nem que, tipo assim, não sei se vai ser, né? Talvez não saia o projeto, mas ainda vai sair esse nosso... Alguns episódios musicais aí. Sim. Um dia vai sair. Um dia vai sair. Enfim, Nando, vamos encerrando. Passou assim de 1 hora e pouquinho. Tira uns 20 minutos aí de eu contando história de grunge. Mas da hora. Bom, legal. A gente falou de muita coisa. Falou de podcast, falou sobre morar fora, sobre música. Pornografia. Pornografia também. Listagem tá... Já gabaritamos, né? Pornografia, música, podcast... não sei mais o que, mas enfim. Só não falamos de Tinder, que eu falo muito de Tinder aqui,
Mas... porque eu não uso, não sou um usuário. Não, você é só comprometido e tal. Eu sou uma pessoa comprometida. Mas teve, acho que no cast seguinte vai ter, porque eu já gravei o cast seguinte e... É você que acompanha o podcast por conta do Papo de Tinder, no próximo programa vai ter. Na verdade, não é nem dicas de Tinder, é dicas anti-Tinder, porque eu só reclamo, ou eu sou banido, porque eu fui banido 2 vezes. Você foi banido do Tinder? Como assim? Conta essa história aí. Pega essa cena pós-crédito aí. Essa cena pós-créditos. Não, eu já comentei em outros casts, mas eu fui... Quando foi na quarentena, meu Tinder sumiu e eu fiquei puto. Não sei porque sumiu do nada. Apareceu, tipo, na opção de criar uma conta, como se eu não tivesse. Aí eu quero saber, eu vou voltar como fake. Aí criei um fake, The Weeknd. Aí, tipo... Falei, eu vou pegar uma personagem... Tem uma época que eu fui The Weeknd, tem uma época que eu fui Power Rangers, tem uma época que eu fui Anthony Kids. Qual dessas 3 fases aí deu mais sucesso? O The Weeknd. Foi, tipo assim, 20 minutos... 20 mas The Weeknd também não tem como, não, né? 20 segundos, 20 curtidas, matches, né? Caraca! Mas o cara só fala de putaria nas músicas dele, faz sentido, né? Sim, verdade. Entre os 3 que você citou aí, o The Weeknd é mais... O Anthony Kids também é meio malucão, mas já tá velho, né? Sim. É verdade, mas o The Weeknd tinha um pãozinho. Eu acho que denunciaram e aí eu perdi a conta. Olha aí, ó. E aí... O The Weeknd foi banido do Tinder. Foi. Aí depois eu voltei, né? Porque eu peguei um outro número, precisava fazer uma ligação que só dava pra fazer outra operadora. Aí eu peguei um numeretim, aí eu pensei assim, acho que dá pra voltar. Aí eu voltei pro Tinder. E aí me revoltei, porque eu não consegui match nenhum, e quem eu conseguia match não falava, acho que era bot. E aí eu fiquei nervoso, eu falei, vou criar um outro fake. Criei outro fake. Voltei com The Weeknd mesmo, nem foi outro fake. Aí fui derrubar de novo. Aí eu falei, não dá certo. Aí, então fica a dica aí, não faça perfis fakes. Não mesmo. Gente, vamos encerrando. Nando, obrigado pela participação, cara. Valeu pelo eu que agradeço pelo convite sempre. Tamo junto, velho. Sempre um prazer, uma honra fazer parte. É uns papos malucos, né? Mas... Aleatoriedades. Episódio de aleatoriedades. Mas a gente aborda uns temas legais, assim, né? Eu acho legal. O papo sempre flui aqui, que nem tipo, não tem nem trabalho na edição depois. Verdade, ó. Você que tá escutando aí, a gente não combinou nada, a gente nem sabia o que ia gravar. Tipo, vamos gravar? Vamos. E como sentamos aqui, e saiu isso aí que você escutou até agora. Exato. Então é isso. Sempre, assim, recados, né? @depois de horas, tanto no Twitter quanto no Instagram. Siga. Se inscreva no canal do YouTube, youtube.com/depois de horas. Tem as versões em vídeo lá, caso você esteja só ouvindo. E se você está assistindo, pode ouvir também no Deezer, Google Podcasts e Spotify. Né? Isso aí! Próxima quinta-feira tem episódio regular do Depois de Horas. Pode ser que na terça-feira tenha um interlude, hein? Se liga. Olha aí. Interlude só eu, infelizmente. Se você me odeia... Se você odeia o Rafa, fudeu. Aí não tem como, é só ele só. Sinto muito. Até. Falou, galera! A produção deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.